Meu nome é Isaac Ruas, essa é uma aula para o primeiro ano do ensino médio, uma aula sobre análise do gráfico da função quadrática, né? Então, iremos apresentar algumas características e detalhes aqui sobre esse tipo de gráfico, né? A função quadrática, ou uma função de segundo grau, é toda uma função que apresenta esta característica aqui, né? É uma função aí de x, pode ser de x, de y, tanto faz essa variável aqui, de tal maneira que vai ser, neste caso, um ax ao quadrado, mais um bx, mais um c. Onde esse a, esse b e esse c, eles recebem um nome especial, digamos assim, né? O a, ele é chamado de coeficiente do x ao quadrado, o b, nós o chamamos de o coeficiente de x, e o c, nós carinhosamente o chamamos aí de termo independente, por ele não estar acompanhado nenhum x aqui, né? Pensando nisso, então, vamos analisar esta função aqui, né? A função de x é um 3x ao quadrado menos um 8x mais 4. Então, quem seria aí o nosso a, o nosso b e o nosso c, considerando esta função aqui? Então, temos que o nosso a, ele vai valer 3, né? O nosso valor de a aqui é o número que acompanha o nosso x ao quadrado. O nosso b aqui, ele será igual a menos 8, né? Que é o número que acompanha aqui o x. E o nosso c, ele terá o valor de 4, né? O nosso termo independente aqui desta função. Bom, o gráfico de uma função do segundo grau, ele apresenta uma curva que nós chamamos de parábola, né? Ela é uma curva, essa parábola, ela pode apresentar aí diversos tamanhos, né? Ela pode ser mais larga, mais achatada. E tá vendo esse ponto preto que tem aqui nessa curva? Esse ponto nós damos um nome para ele. Nós o chamamos de vértices. Nós falamos que esse ponto é o vértice da parábola. Então, né, na função de segundo grau, a gente vai dando nome a alguns pontos, algumas características para ficar mais fácil de entender, né? Quando eu falar de vértice da parábola, você vai já associar que será esse ponto que está aqui neste caso aqui embaixo desta curva. E a parábola também ela apresenta uma concavidade, né? Uma posição, digamos assim. E essa posição dessa parábola, ela vai depender muito do valor do A. Lembra do A? O carinha que acompanha o x ao quadrado lá? Então, se esse A ele for um valor positivo, né, um valor maior do que zero, essa parábola ela vai ter sempre esse sentido aqui, né? Ela vai ter a concavidade voltada para cima. E caso contrário, se o nosso A lá ele for um valor negativo, né, um valor menor do que zero, a nossa parábola ela vai ter uma característica bem definida, que é a concavidade, né, a curvinha dela aqui voltada para baixo. E veja lá o nosso vértice, para onde é que foi, né? Já eu volto nele. Em outras palavras, né, em relação à concavidade, tem uma analogia que nós podemos usar, que se a concavidade for para cima, né, imaginem uma boquinha feliz, né, uma parábola alegre, ali, concavidade para cima. E caso contrário, né, se nosso A for menor do que zero ali, nós teremos uma concavidade para baixo, né? Se você lembrar ali de um rostinho triste desses emojis aí do WhatsApp, você já vai conseguir lembrar sobre a concavidade da parábola. Bom, lembra que eu falei do vértice, que eu voltaria nele novamente? Então, a depender do formato da concavidade da parábola, esse nosso vértice ele recebe um nome especial, né? Ele recebe um nome diferente. Se a nossa parábola tiver a concavidade para cima, o nosso ponto de vértice lá ele será chamado de ponto de mínimo desta parábola, ou minimante, né? E caso contrário, se essa concavidade de nossa parábola ela for voltada para baixo, esse nosso vértice ele vai ser chamado de ponto de máximo dessa parábola. Por quê? Veja só.
Imaginando que isso aqui fosse uma representação de uma ladeira, por exemplo, né, que teríamos uma ladeira, estaríamos descendo, 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 chegaríamos no vértice e começaríamos a subir. Então, aqui seria um ponto de mínimo, né, o menor local onde é que nós estaríamos ali, se considerando, né, essa curva dessa nossa parábola fosse associado aí a uma ladeira, né? E caso contrário, imagine que nossa parábola agora represente um morro, né? Por exemplo, aqui seria um ponto de máximo do morro, o pico do morro lá. Então, fazendo essa associação, talvez fique mais fácil para você entender o que seria o ponto de máximo e o ponto de mínimo, né? Do nosso vértice. Observe que em um gráfico de uma parábola, ela tem algumas características, né? O nosso ponto o nosso ponto de mínimo, neste caso aqui dessa parábola, ele vai ter um x do vértice que a gente chama associado, né? Uma posição do x, um valor numérico de x, que vai caracterizar aqui esse ponto, e um ponto de y, né? Então, veja que é uma representação do plano cartesiano, tem um eixo x e um eixo y. Então, o meu ponto ele está ligado nessa posição aqui de x e nessa posição aqui de y. Também, além do vértice, a nossa parábola ela vai ter dois pontos no qual ela vai tocar o eixo x. Pode ter dois pontos ou pode não ter. Isso veremos em outro momento. Mas quando ela toca que o eixo x é um local, nós falaremos que esses pontos são os pontos de zero da função, né? E a interseção dessa função com o eixo y é esse ponto aqui, que é o ponto do nosso termo independente. Bom, para encontrar esses zeros da função do segundo grau, nós resolvemos a equação de Bhaskara, né? E aqui eu gosto de separar o Bhaskara de um lado e o delta que fica dentro da raiz de outro, porque assim fica mais fácil para você calcular. Então, o delta dessa função, para calcular isso, o delta, ele equivale ao b quadrado menos 4ac, e o x, né, que é o x do vértice lá, o x de zero da função, ele vai ser menos b mais ou menos raiz de delta vezes 2a. Esse a, esse b e esse c são os valores da função lá, né, do a, o a é o que acompanha o x ao quadrado, o b é o que acompanha o x, e o c é o termo independente lá da equação da função. Para encontrarmos, então, a interseção da parábola com o eixo dos y, basta a gente pegar aí qual o valor do termo independente dessa parábola, né, dessa função lá. E para encontrarmos as coordenadas do vértice da função, nós vamos utilizar a seguinte forma, né? Quando a gente encontrar o vértice, que é um par ordenado xy, o nosso x do vértice ele vai ser menos b, né, vezes 2a, e o nosso valor do y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Por isso que eu falei que é interessante vocês até separarem o delta para ficar mais fácil até para vocês encontrarem aqui o y do vértice. Então, vamos a um exemplo, né? Observar a função aqui abaixo, x ao quadrado menos x mais 6, e vamos analisar essas alternativas aqui. Então, determina o valor de a, b e c. Observando aqui essa função, nós vemos que o nosso a ele vale a 1, né? O valor que acompanha aqui o nosso x ao quadrado. 1 não aparece, mas ele está aí, né? 1 vezes x ao quadrado é o x ao quadrado. O nosso b ele vai ser o menos 5, né? E o nosso c, o termo independente, vai equivaler a 6. Bom, a concavidade da parábola. O nosso valor do a ele é igual a 1. Né? Então, como o nosso A é igual a 1, um valor maior do que zero, a concavidade de nossa parábola vai ser voltada para cima. Vai ser algo mais ou menos desse estilo aí, né? Uma concavidade para cima. Determinar os zeros dessa função é onde essa função ela vai cortar ali o eixo do x, né? Aqueles pontinhos verdes aqui que mostrei para vocês.
seria determinar esses pontinhos zeros da função aqui. Para determinar esses pontos, vamos resolver aqui, jogar os valores do A, do B e do C na relação de Bhaskara. Vamos encontrar o valor de delta como sendo igual a 1. Joga substituindo delta no Bhaskara, vamos encontrar que o primeiro x vai ser 3 e o segundo x, né, o segundo ponto de encontro lá vai ser o x igual a 2. A interseção com o eixo dessa função com o eixo dos y, basta pegar lá o valor do termo dependente, né? Então, temos que ela vai a interseção dela com o eixo dos y é no y igual a 6. As coordenadas do vértice, basta substituir na relação dada. Então, veremos que o x do vértice é 5 sobre 2 e o y do vértice é menos 1 sobre 4. Bom, a construção desse gráfico, basta vocês reunirem essas informações que nós coletamos até então e veremos que esta é aproximadamente a característica aí dessa função x² menos 5x mais 6. Então, observando e analisando o gráfico de algumas funções quadráticas, nós podemos tirar algumas conclusões sem mesmo ser necessário fazer algum tipo de cálculo, né? Vamos analisar aqui o gráfico dessa função, por exemplo. Sem fazer conta nenhuma, nós podemos tirar algumas conclusões a respeito desse gráfico. A primeira delas, como essa parábola ela tem a concavidade voltada para baixo, o nosso A ele é negativo. Essa é a primeira conclusão que a gente pode tirar ao observar esse gráfico. Segunda conclusão, os zeros dessa função, eles são diferentes e são negativos, porque observe que eles estão do lado negativo do eixo do x. A terceira conclusão que nós podemos tirar é que a interseção com o eixo dos y, né, a interseção dessa função com o eixo dos y é um valor negativo porque ela ocorre num lado negativo do plano cartesiano, né, e do eixo do y. A quarta conclusão é que o meu x do vértice aqui, ele vai ser um valor negativo, né? Perceba que o meu x do vértice ele vai ser um valor negativo, entretanto, ali o meu y do vértice ele vai ser um valor positivo. Então, note que, sem realizar cálculo nenhum, fomos capazes aí de analisar algumas características aí do gráfico na função quadrática. Então, nesta aula, nós aprendemos, né, algumas características e alguns detalhes sobre o gráfico da função quadrática. Encerramos por aqui, mas não deixe de procurar mais informações sobre esse tipo de função. Eu agradeço pela atenção de todos aí e bons estudos.